Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. A receita do vídeo de hoje foi inspirada em um restaurante italiano famoso e que tem pratos maravilhosos, o Kitchen Alfredo do Oliver Garden. E os ingredientes dessa receita eu estou deixando aqui no início e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes de começarmos a nossa receita, colabore com o nosso crescimento se inscrevendo no nosso canal caso ainda não seja um inscrito, e ativando o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma delícia nova por aqui. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Vamos iniciar essa receita preparando a nossa massa. Sim, gente, nesse vídeo teremos massa fresca. Agora, se você não quiser ter esse trabalho, não tem problema. Basta vocês comprarem no mercado o macarrão da preferência de vocês. Para essa receita eu sempre gosto de utilizar o espaguete, o talharim ou fettuccine, que é um talharim mais fininho e a massa dele não vem enrolada, ela fica esticadinha como se fosse um espaguete. Eu vou deixar aqui em cima para vocês a foto dessa massa que eu estou me referindo. Bom, dito isso, vamos seguir com a nossa receita. Sobre uma bancada lisa e limpa, adicione 300 gramas de farinha de trigo. Abra um buraco no centro e nesse buraco você deverá adicionar 3 ovos inteiros e uma colher de sopa de azeite. Em seguida, você baterá bem estes 2 ingredientes até que eles se misturem por completo. Quando os ovos estiverem bem batidos, você começará a agregar a farinha de trigo. Você deverá, com o auxílio do garfo, ir puxando, conforme eu estou fazendo aqui, um pouco da farinha das laterais para o centro e irá incorporar essa farinha aos ovos batidos. Quando essa quantidade de farinha for incorporada aos ovos batidos, você puxará uma nova quantidade. Você deverá repetir esse processo até que não seja mais possível incorporar a farinha aos ovos com o auxílio do garfo. Nesse momento, descarte o garfo e comece a incorporar a farinha com as mãos, conforme eu estou fazendo aqui. Mas atenção, não é para você sovar a sua massa não, ok? Pelo menos não nesse primeiro momento, porque você deve ir adicionando a farinha aos poucos e ir sentindo a textura da sua massa. Ela não pode ficar muito úmida, mas também o ideal é que ela não fique muito seca. Quando você observar que a sua massa não precisa mais de farinha, comece a sová-la da forma que eu estou fazendo aqui, até que ela se torne uma massa bem lisinha. Que é possível vocês observarem a textura exata da massa. Vocês podem ver que ela está bem lisinha, não está nem um pouco granulada e também ela não é uma massa mole, ela é uma massa mais firme. Quando a sua massa estiver assim, envolva ela com plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Não esqueça de colaborar com o nosso crescimento se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Nos ajude a mostrar também para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, deixando seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. E enquanto a nossa massa descansa, vamos preparar o filé de peito de frango da nossa receita. Para isso, tempere-o com sal e pimenta do reino a gosto. Em seguida, deixe-o descansar por 10 minutos. Após o seu peito de frango descansar com o tempero por 10 minutos, leve-o para cozinhar no vapor. Você também pode executar esse processo no micro-ondas. Mas lembre-se, você precisa cozinhar o seu peito de frango apenas por fora, o centro dele precisa estar cru. Esse processo leva em média de 20 a 30 minutos. A essa altura, nossa massa já terá descansado por 30 minutos. Enfarinhe uma superfície lisa e limpa e em seguida vamos abri-la. Retire-a do plástico filme e divida a sua massa em 4 partes iguais. Após dividir a sua massa, você irá abri-la com o auxílio de um rolo de macarrão ou de uma garrafa de vidro, mas essa garrafa precisa estar esterilizada, precisa ser redonda e estar cheia com água ou qualquer outro líquido, pois ela precisa fazer peso na hora de abrir a sua massa. Enfarinhe também a parte de cima da sua massa para não correr o risco do rolo de macarrão ou da garrafa grudarem nela. Para abrir a sua massa é bem simples, você começará do centro para as pontas, conforme estou fazendo aqui.
Todas as vezes que você esticar a sua massa de um lado, você irá virá-la do outro lado e repetirá o processo. Você deverá seguir fazendo isso até que a sua massa chegue na espessura que você desejar. Eu costumo gostar de uma massa média para mais fina. Isso falando de espessura, tá, gente? Eu não gosto daquela massa que fica muito grossa, não. Eu tenho uma dica aqui que vai facilitar bastante a vida de vocês. Todas as vezes que vocês forem preparar uma massa fresca, tenham em mente que uma massa, inicialmente, ela será formada por 100 gramas de farinha de trigo e um ovo. Esse ovo precisa ter um tamanho médio, ele não pode ser muito grande, senão a sua massa correrá o risco de ficar muito úmida. Mas a regra básica é sempre essa: 100 gramas de farinha, um ovo. Aí você pode adicionar um fiozinho de azeite para trazer sabor à sua massa e um pouquinho de sal também. E aqui é possível vocês observarem a espessura da minha massa. Olha, ela fica bem transparente. Suje a sua massa com um pouco de farinha de trigo, desta forma aqui, e vamos prepará-la para que ela seja cortada. Depois de você enfarinhar a superfície da sua massa, comece a enrolar ela assim, ó. Faça ela bem prensadinha, por isso é importante você sujar a sua massa com farinha de trigo, para ela não correr o risco de grudar. Gente, eu tenho mais um pontinho de esclarecimento aqui. Geralmente eu costumo fazer a minha massa já com sal, só que dessa vez eu optei por adicionar o sal na água do cozimento, o que deve ser efetuado todas as vezes que vocês forem cozinhar alguma massa, independente dela ser uma massa fresca ou não. Depois que você enrolar a sua massa bem prensada, meça a espessura do seu talharim e comece a cortá-lo com uma faca, desta forma aqui. E para aqueles que vão me perguntar se não é possível fazer na máquina, é sim, porém nesse vídeo eu quis demonstrar que é possível você preparar uma massa fresca sem utilizar uma aparelhagem própria para isso. Depois que você cortar toda a sua massa, e eu tô falando da primeira massa que você abriu, tá? Vocês podem observar aqui no canto do vídeo que os outros pedaços de massa continuam ali parados. Depois que você abrir, enrolar e cortar o primeiro pedaço de massa, abra cada um dos rolinhos, desta forma aqui. Em seguida, polvilhe farinha de trigo sobre eles, junte-os e enrole-os, desta forma aqui, ó. Em seguida, repita esse mesmo processo com os demais pedaços de massa. Em seguida, deixe-os descansar nesse mesmo formato que vocês acabaram de ver. A essa altura, o nosso peito já estará no ponto necessário. Desligue o fogo e retire-o do vapor. Após retirá-lo do vapor, deixe-o descansar por 10 minutos para ele amornar e em seguida fatie o seu peito de frango. Já já eu vou mostrar como ele deve ser fatiado. Gente, aqui eu tenho uma dica bem importante para vocês. Apesar de ter desligado o fogo, eu não retirei imediatamente o meu peito do vapor, o que fez com que ele continuasse cozinhando e passasse do ponto. Vai ficar ruim? Não, não vai ficar ruim, continua gostoso. Porém, ele fica um pouco mais seco. Então, a minha orientação é que assim que passar os 20, 30 minutos de cozimento dele no vapor, você retire-o de lá e deixe-o esfriar. Dessa forma, você irá parar o cozimento dele. E para saber se o seu peito de frango já está no ponto certo, tenham em mente que ele precisa estar cozido por fora, mas o centro dele precisa estar cru. Depois que você retirar o seu peito de frango do vapor, corte-o em tiras com aproximadamente um dedo de espessura e depois corte essas tiras ao meio, conforme eu acabei de fazer. Agora vamos preparar o nosso peito de frango, que também dará início ao preparo do nosso macarrão. Para isso, na panela da sua preferência, adicione uma colher de sopa bem cheia de manteiga e deixe ela aquecer bem, até quase queimar. Quando ela estiver assim, adicione uma colher de sopa de azeite e coloque as suas tiras de peito de frango. Você irá selar cada um dos lados dessas tiras, dessa forma aqui.
Quando todos os lados das suas tiras de frango estiverem com este tom dourado aqui, retire-as da panela e reserve. Agora vamos preparar o molho do nosso macarrão. Para isso, na panela onde acabamos de dourar as nossas tiras de filé de peito de frango, adicione mais uma colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite, deixe aquecer e em seguida adicione uma cebola média picada e uma colher de chá de alho picado. Mexa bem estes ingredientes até que eles comecem a dourar. E aqui eu tenho mais uma dica bem importante para vocês. Como nós estamos utilizando uma massa fresca nessa receita, o tempo de cozimento dela será menor do que uma massa industrializada. Então, no momento em que você iniciar o preparo do seu molho, e isso eu estou falando lá quando você começar a selar as suas tiras de peito de frango, leve uma panela com água suficiente para cozinhar a sua massa ao fogo, adicione a essa água uma colher de sopa de sal e deixe levantar fervura. Enquanto isso, vamos dar seguimento ao preparo do nosso molho. Quando seu alho e a sua cebola estiverem bem dourados, adicione a eles 4 caixinhas de creme de leite. Em seguida, mexa bem para agregar todo o sabor da panela ao creme de leite. Adicione pimenta do reino a gosto e deixe o seu molho ferver por 2 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e, com o auxílio do liquidificador ou de um mix, bata o seu molho para triturar toda a cebola. Você terminar de bater o seu molho, volte com ele para o fogo e adicione agora noz moscada a gosto. A noz moscada faz um diferencial incrível em um molho branco, gente. Então não deixem de colocar. Após colocar a noz moscada no seu molho, mexa bem para agregá-la de forma uniforme. Deixe o seu molho ferver por mais 2 minutos e desligue o fogo até cozinharmos a nossa massa. Nessa altura, nossa água já terá levantado fervura. Pegue a massa que havíamos separado e leve-a para cozinhar. Vejam bem, não existe um tempo específico para o cozimento da massa, isso dependerá de vários fatores. Sendo assim, coloque a sua massa para cozinhar e após 3 ou 4 minutos de cozimento, vá provando ela para saber se a textura está ou não do seu agrado. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas preferem uma massa um pouco mais al dente, enquanto outras preferem uma massa muito mais cozida. Levando isso em consideração, tenham em mente que quando a sua massa estiver quase no ponto de sua preferência, você deverá acender novamente o fogo do seu molho e deixá-lo levantar fervura. Quando ele começar a levantar fervura, você deverá adicionar 2 conchas da água do cozimento do seu macarrão. Você irá agregar essa água ao molho e em seguida você irá adicionar meia xícara de chá de queijo parmesão ralado. Você irá misturar bem até o queijo derreter. Quando o queijo derreter, você deverá adicionar mais meia xícara de chá de queijo parmesão ralado e voltar a mexer até novamente o queijo derreter. Quando o queijo tiver derretido completamente, adicione ao seu molho mais 2 conchas da água do cozimento da massa. Volte a mexer bem até agregar a água do cozimento ao molho e em seguida o seu molho estará pronto. Agora que o nosso molho está pronto, vamos adicionar a ele o nosso macarrão. Retire o macarrão direto da panela do cozimento para o molho. Não escorra nem lave o seu macarrão. Se você observar que após adicionar o macarrão é necessário colocar um pouco mais da água do cozimento,
não tem problema. Adicione um pouco mais da água do cozimento e mexa bem para agregá-la de forma uniforme. E, gente, quando eu falo mexa bem, é mexer bem, mas de uma forma delicada, para você não quebrar a sua massa e para que o seu molho incorpore por toda a sua massa, para quando você comer todas as partes do seu macarrão, todas elas estarem bem molhadinhas. Depois que você agregar bem o molho à massa, adicione metade das tiras de frango e incorpore-as delicadamente, desta forma aqui. Feito isso, a sua massa estará pronta para ser servida. Acomode sobre ela as demais tiras de frango e sirva a seguir. Vocês puderam observar que nessa receita, durante o preparo do molho, eu não fiz uso do sal. Isso porque eu levei 3 fatores em consideração. O primeiro era o sal do frango que eu selei na mesma panela onde eu preparei o molho. O segundo é porque eu utilizei no preparo do molho a água do cozimento do macarrão. E o terceiro fator foi o queijo ralado. Nós utilizamos para essa receita 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado. Então, levando esses 3 fatores em consideração, eu achei que para o meu paladar a minha receita não necessitava de mais sal. Caso vocês gostem de uma comida com um pouco mais de sal, vocês podem ajustar ao paladar de vocês sem problema nenhum. Após acomodar a outra metade das tiras de frango sobre a sua massa, finalize polvilhando queijo parmesão a gosto sobre ela e sirva a seguir. Tenho certeza que se vocês fizerem essa receita não vão se arrepender, pois além de muito saborosa, ela será um sucesso garantido à sua mesa. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça de colaborar com o nosso crescimento, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma delícia nova. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, você demonstra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ajuda no crescimento do nosso canal. Siga também a nossa página lá no Instagram. Tenho certeza que essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão nos ajudar muito. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!